É isso aí, depois de um pequeno inverno aí, né, Max? Muita correria, muito evento, ele trabalhando, eu também, aí enlouquecemos aí, tivemos que fazer essa pequena pausa aí, mas estamos de volta com o nosso podcast, não é isso mesmo? Isso, exatamente. Na verdade foi bem curtinha, né? A gente, ao invés de fazer um por semana, a gente ficou umas 2 semanas aí devendo pra galera, mas agora a gente vai compensar, certo? E é isso aí. E quem que a gente vai trazer dessa vez, hein? Será que eles já chegaram? Já chegaram, já estão sentados, já estão esperando, a gente faz mocota aqui hoje pra gente que São atrasou. esses dois que estão aí na frente? São esses dois que vocês não sabem quem são, vou apresentar. É a Fabiana Silva, que é filha do Bigorna, de um paraquedista da antiga, um cara aí com, acho que 9 mil saltos, já 8 mil saltos. E o Fernando Assis, e a gente trouxe eles para poder conversar hoje sobre túnel de vento, sobre esse esporte que é incrível, que não só tá junto com o paraquedismo, mas também existe sozinho, e acho que é essa a ideia. Bem-vinda, Bibi, tamo junto. Oi, obrigada por ter me convidado. Eu sou a Fabi, ou Bibi, e eu sou atleta de túnel, e eu tenho 12 anos. Que incrível, legal. Nossa, demais, demais. E por que você começou a... antes da gente fazer isso, vamos falar primeiro com o Fernando, que eu já queimei a largada aqui. Isso, mas não pega nada, a gente tá aqui pra queimar a largada, a nossa vida é essa. Se apresenta aí e manda ver. Fala, povo, eu me chamo Fernando Assis, que gostaria que me apresentasse mesmo? Isso, na verdade a gente sempre pede pra galera o que tem de carteira, Tá. o que você faz, na verdade, e que carteiras que você tem, pra gente ter uma ideia de quem é você no esporte também. Tá. Não Então, só no paraquedismo, mas no túnel de vento. principalmente no esporte, eu tenho hoje 36 anos e eu fiz meu FF, comecei meu FF com 16 anos, né? Mas eu fui virar paraquedismo mesmo com 25. E aí, com 25 também, acho que com os 25 mais ou menos deve ter sido. Bom, deve ter sido por aí. E eu também virei túnel de ventista, atleta de túnel com 25 também. E comecei a fazer as duas coisas e aí foi quando eu dei continuidade pro esporte e aí eu entrei no túnel também profissionalmente já, praticamente. Legal, e você entrou no túnel fazendo o quê no começo? A gente seguiu o caminho que é bom para aprendizado com a estrutura de segurança. Aí depois já virei AFF. Bom, eu fui crescendo no esporte, virei câmera, fui fazendo os dois ao mesmo tempo, né, em paralelo. Túnel de vento e paraquedismo, que funciona muito bem, né, a união dos dois. Então eu fui crescendo no paraquedismo como câmera, depois estrutura AFF e no túnel eu virei coach, né, e agora eu gerencio o túnel de vento aqui de Boituva. E hoje eu ajudo a cuidar da escola. Qual é o nome do túnel de vento aqui de Boituva? Túnel de vento Boituva. Ele legal. Tem o nome Windap, que é o túnel que a gente usa, mas a marca e a imagem que a gente está começando a trazer agora para esse ano, que vai ser 2024, a ideia é que seja túnel de vento Boituva. E me fala uma coisa, dessa ordem cronológica e da sua história de túnel, a gente sabe que antes, quando você já voava, ainda não tinha o iFly. Né? Então eu queria que você contasse um pouco melhor toda essa dinâmica, desde lá de trás do Windup até o iFly e depois aqui também, como é que desenrolou isso? Então, o Windup já tem bastante tempo já que ele existe. E ele foi o primeiro túnel, aliás, o segundo túnel acho que no Brasil, não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo, porque teve também Goiânia. Então a relação que eu tive inicial foi com o túnel de vento do Windup. Principalmente quando ele já estava no Shopping D em São Paulo, e eu também comecei a ter experiência no túnel de vento de Goiânia, então a gente fazia alguns coaches lá, né? Eu pegava, porque minha família tem uma escola de paraquedismo, aí a gente junta alguns alunos e ia junto fazer esses coaches lá. Aqui a gente não tem bandeira, tá, Nando? Então pode posso falar. Ficar à vontade, isso, a escola de paraquedismo da tua família é a Sky Radical, isso. Que é a escola que eu trabalho também. Perfeito. Então a gente não tem, aqui a gente fala de todo mundo, da GoFly. Meu amigo fala um pouco da GoFly, eu posso falar de que eu quiser, de todas cara, as escolas, né? A gente não tem bandeira, isso que é legal. Então aqui tá liberado pra poder falar o nome de todos os lugares. Não é porque eu processei a GoFly que eu não posso falar dela. Meu amigo Edu sempre leve. Mas continua, Nando, aí a gente começou. Bom, eu comecei no processo no Shopping D, no túnel de vento Windup, que era lá. Ele já era recirculado, porque ele vem com um processo de etapa que antes ele era sem recirculação, aí eles fecharam, ficou mais potente e mais silencioso um pouco. E também, em paralelo, fui fazendo o túnel em Goiânia, onde eu tava coach. Deixa eu entender, porque a galera é leiga, né, e às vezes não entende do que se trata. O túnel de vento de Boituva, então, ele ficava num shopping em São Paulo.
Na verdade, uma fase dele, né? Quando Tá. ele abriu em Ferraz de Vasconcelos, ele era totalmente aberto, eu já vi essa fase também, mas eu não cheguei a voar naquela época. Ele também teve aqui em Boituva, no começo, uma galera aproveitou Tá bastante. falando fazia assim, eu tô muito lembrando barulho. do início, lá em Ferraz de é, Vasconcelos. A hora que Você lembra disso? a gente só era soprado Eu lembro pra do cima, galpão, né? A gente só era soprado louco, pra cima, na verdade. Era louco. E aquilo lá era uma loucura pra gente na época, porque tudo de vento era uma tecnologia que ninguém tinha acesso. Ninguém tinha acesso. A gente só via em filme, né? É, Eu só vi e filme quem antes da viajava época- pra gringa via, mas antes- era raro. Antes Não. da época do Instagram e de rede social, se a gente pensar aí há 10 anos atrás, 12 anos atrás, o túnel de vento só existia pra gente praticamente em filme, né? Cara, não, mas o Fernando sabe o que era pra gente treinar com um time que tinha que basicamente viajar pra fora. Era temporada, eu ia para Arizona, comprava 10 horas pra fazer mais 50 saltos, aquela loucura, e tudo em dólar, tudo lá, então tinha todo esse deslocamento. Assim, e do Arizona é 14 pés, então é um túnel bem bacana pra Forway, assim, em termos de espaço, né? Sensacional. Mas, vou te contar que não era fácil, não. Não, E o Arizona agora ficou pra trás, né? Porque ele não é recirculado, né? Ele só sopra realmente. É, né? mas agora tem outros túneis na proximidade que superam, né? Então a intenção é essa, né? Tem túnel agora dá pra fazer até track, né? Tem túnel de wingsuit, Sim, né? sim. Sensacional. Mas esse da Venezuela agora, se não me engano, tem 45 pés de largura, não é isso? Ou eu tô enganado? Qual da Venezuela? Não, De 45 Caracas. pés- O Caracas. Não. 45 pés de largura, você tá falando? É, alguém me falou Não, isso. largura. Eu não vi, eu não sei. Não, o diâmetro deve ser 12, 16 pés. O túnel maior que existe, até onde eu me lembro, de largura, são 32 pés, que é o Climb, que fica na... Em Abu Dhabi, você fala. É 32 Legal. pés. Deixa Isso. eu te perguntar uma coisa, Nando, porque, como eu disse, tem uma galera que veio e que não entende, às vezes, entende pouquíssimo do que a gente tá É falando. porque a gente não tem acesso também pra aprender, né? Então, na verdade, todos os túneis de ventos, o que eu queria ver com você? Que você me explicasse o que tem de túnel de vento e qual é o tipo de funcionamento dele. Por que eu tô falando isso? Para entender melhor como é que é o esporte, como é que eu vou me virar no esporte. Se em todos os túneis de vento eu vou da mesma maneira, eu consigo aprender da mesma maneira, ou vou aprender de maneiras diferentes. E qual é a principal função do túnel de vento? Tá. Se ele é recreativo, se existe essa Separação. função, essa separação recreativo, para treinamento de paraquedismo e para quem, como a Bibi, a gente vai falar disso daqui a pouco, para quem, como a Bibi, ainda não é paraquedista, mas pratica o esporte de voo em túnel de vento. Tem bastante lá fora, né? Como é que funciona, então? O melhor jeito de eu abordar essa pergunta é eu abordar ela em ordem cronológica, Perfeito. para ver a evolução do rolê. O túnel principalmente começou mais forte nos Estados Unidos, e ele sempre teve uma força maior para treinamento realmente de paraquedismo. E ele tinha um intuito de turismo também, então eram as duas coisas misturadas, porque o que traz dinheiro ele é o first flyer, que eles chamam, o cara que vai para passeio, mas ele também tinha um objetivo de treinamento, que usava tanto para treinamento militar, treinamento de paraquedista geral, civil, né? E nessa época era isso, eram as duas coisas. E cresceu com o túnel de vento não só o voo de troca de ponto, mas também o voo de estático. O túnel inicialmente começou principalmente nos Estados Unidos o uso de voo estático para a parte esportiva. Então que era city fly, head down e coisa assim. Aí ele foi crescendo, depois ele cresceu. Isso sempre foi, o uso sempre vai depender de quem está bancando. Então a iFly pegou uma parte um pouco mais, como que eu posso dizer, mais comercial, então era um pouco mais de turistas. E às vezes o governo pega também, tem túnel, como aqui o do Brasil é do governo, tá? O que O de tem Goiânia. Goiânia, isso. Então ele tem um pouco mais de treinamento. Então o estilo do túnel sempre vai depender do objetivo final, porque ele vai depender do custo, quando vai cobrar e todas essas coisinhas. Então, o que principalmente se considerava antes era o tamanho de largura, o tamanho de altura e a força do vento, tá? Eram as três coisas principais. Aí foi crescendo um pouco o túnel, foi pegando um pouco a Europa também. E aí também o acesso foi melhorando e começaram a fazer túneis maiores. Onde a Europa trouxe um estilo de voo que é um pouco mais dinâmico. Então não sei se vocês lembram, antigamente só tinha voo estático, era uma coisa mais americana, que eles faziam manobra no lugar, jeito no eixo, troca de ponto, e isso voando por cima de sítios, do redar, um passa por cima, outro passa por baixo. Era de manobra, que era o estilo americano. Aí o europeu trouxe
esse túnel às vezes um pouco maior, e o europeu entrando faz aquela coisa tudo bonito, com o negócio que começou a fazer o dinâmico. Entendi. Então é tudo... Que não é tão parado, né? Então Sempre tem uma é quase um balé, movimentação. na verdade, né? Eu ele acho que trouxe mais o isso. que o que eu identifico como túnel, como um padrão europeu, eu vejo muito aqueles vídeos que tem mulheres, na maioria feminino, e alguns masculinos, sempre de macacão branco, e fazendo umas poses, né, que lembra muito balé, umas transições meio que parecendo um balé. É muito, acho que é muito mais visual, artístico, é visual, Uhum. visualmente impressionante, assim, é muito legal, só que muito plástico. também tem do momento, né? Porque, por exemplo, eu falo isso porque eu tenho minha frente esportiva do negócio. Então, e tem um estilo. O americano sempre teve um estilo muito de manobra, que sempre foi aquele negócio de americano do NBA, fazer umas manobras, fazer no lugar, ele tem essas coisas assim. E o europeu já era mais estético, uma coisa de fazer um negócio mais liso, não sei como dizer isso melhor. Só que também teve um momento, quando começou o voo de túnel na Europa, vocês me perdoem se eu falar alguma bobagem, tá? Porque Não. são Nós muitas estamos aqui para coisas, falar bobagem. São muitas coisas. A ideia do podcast é essa. São muitas coisas envolvidas, mas de uma forma genérica, na Europa, quando começou o voo, os túneis eram maiores e era mais comum o pessoal ter dinheiro para bancar. Então começou que o voo de estático ele era atingido muito rápido. Então criou-se um novo consumo, Estilo, né? que é o dinâmico, porque o estático começou tipo assim, é atingir rápido. Agora o dinâmico você demora horas para atingir. Então tem vários casos de amigo meu que falava isso no passado, né? Putz, fui lá treinar na Europa, lá que não sei o que, peguei 4 horas, pacote de 8 horas, o que você aprendeu? Não aprendi City ainda, porque o cara só fica fazendo lá, carvando, pra quem não sabe, carvão de barriga é ficar orbitando, né? Barriga, de back, e o cara não aprendeu City com 4 horas, 5 horas, não tinha aprendido o City. Que é o diferente do que era antes nos Estados Unidos e que a gente pegou um pouco mais da disciplina americana. Deixa eu fazer uma pergunta. A IBA é americana? É americana. É americana. Existe uma outra que é europeia? Só para que vocês entendam, a IBA é uma, né, é uma associação, que é um cheque, né? Que dá os cheques dos tipos de voo que a pessoa já fez. Ela já fez tudo de voo de belly, depois ela faz tudo ela regulariza, digamos assim. Então ela acompanha quais são os tipos de manobras que faz, quem são as pessoas que estão voando, quem são os instrutores que podem dar aula, que pode fazer. Então ela regulariza um pouco isso. Não tem da Europa, só tem Tunnel também. Instructor, legal. Só que assim, muito disso depende, mais uma vez que eu estava falando, do túnel. Então, por exemplo, um túnel pode reconhecer um checklist desse e pode não reconhecer outro. Entendi. Então, por exemplo, você pode ir na IBA, né, ou no MyFly, que é filiada à IBA, e você pode ser coach super fudido na Europa, reconhecido lá, e talvez eles não reconheçam aquela carteira, vão pedir para você fazer alguma coisa. Então, não sei como é que tá hoje em dia, mas também vai de túnel para túnel, por exemplo. O que eu entendo, né, você me corrija, por favor, se eu estiver errado, é que existe uma questão comercial. O cara é dono do túnel, ele contrata quem ele quer, ele aceita quem ele quer. Então, acho que tem um pouco disso também, né? Ou você acha que tudo é realmente regulamentado? O cara que é do túnel de vento, todo dono de túnel de vento só vai contratar um instrutor que é certificado em tal local? Eu duvido que na prática isso aconteça. Não, realmente, mas assim, existe o grande, 80% do negócio, vamos dizer o seguinte, o escopo, né? Então, por exemplo, é mais, não só, depende de lugar para lugar, né? Mas não é só comercial, mas também pode ser de maneira esportiva, né? Entendi. Então, por exemplo, porque o cara não quer reconhecer outras linhas que às vezes perde da mão, o cara, então deixa uma coisa mais fácil ali para ficar um pouco mais caseiro. Entendi. Né? Por exemplo, o túnel INDAP, quando eu peguei para gerenciar, eu fiz uma linha razoavelmente assim, aberta, por exemplo, de que escola que você segue, qual linha que você tem. Eu tenho uma linha do paraquedismo, sei lá, eu sou o SPA, eu aceito como coach, eu faço uma adaptação. O cara ele é coach IBA, beleza, então o cara é coach europeu, beleza, eu vou ficar, pra que eu vou estragar esportivamente isso pra mim? Então pra mim sempre foi útil isso, mas tem outros túneis que pode ser o contrário. Por exemplo, no começo, quando veio o iFly, tinha bloqueio de algumas pessoas que eram coach no INDAP e iam pra iFly. Sim, mas ali era uma reserva de mercado, né? Era uma coisa assim, tipo, eles estavam começando e estavam querendo... Não cabe a mim dizer, a gente pode só, como fala, imaginar. Conjecturar sobre isso. Mas, por exemplo, que a gente sentiu na pele, querendo ou não, né?
Porque o meu coach de túnel, de belly, eu não tirei no Brasil, eu tirei lá fora. E aí eles fizeram uma recertificação geral de todo mundo, e baixou todo mundo perdeu o coach. E tirou o coach que tinha. Exatamente. Então, esse que era o problema, porque é o seguinte, isso é diferente, tá? Isso realmente é diferente. Quando você ia para os Estados Unidos, em alguns lugares, sei, alguns túneis, que eram iFly, não tinham tanta restrição quando tiveram aqui na iFly de São Paulo. Mas isso foi a personalidade que teve aqui em São Paulo. A gente não pode dizer se também às vezes tinha muito coach aqui que fazia o que queria, era várzea, os caras foram controlar, uma foi personalidade específica, aí fica difícil dizer. Mas que realmente, nos Estados Unidos, um monte de gente tinha cheque de coach, e quando veio pra cá, os caras tiraram, cortaram pra tentar segurar e controlar o rolê, isso aconteceu. Tá, hoje eu não sei como é que tá exatamente. Qual era o objetivo, a gente só pode tentar adivinhar, na verdade, porque a gente não fez parte desse tipo de seleção. Então... Na verdade, às vezes a gente até tá por dentro de algumas conversas, mas eu tenho que evitar falar bobagem também, né? Com respeito, porque a iFly, a gente tem que lembrar que ela muda. Ela começou com uma equipe, hoje já é outra. Então os caras também é injusto eles terem alguma imagem, por exemplo, falar, teve, como é que fala, cercou, fechou por comercial. Reserva de mercado. Eles não participaram necessariamente disso, ou às vezes eles foram contra, ou às vezes não foi bem isso, então porque é bem delicado para os outros. A equipe, ela tá sempre mudando também, né? Eu falo que as escolas de paraquedismo, e acho que nos túneis não é diferente, elas têm sempre um staff que é... Como é que a gente explica quando... Fixo. Staff fixo e tem o variável. Na verdade, eu acho que as escolas têm pouquíssimo staff fixo hoje em dia. Eu acho que o número é reduzido de staff fixo. Não é do nosso elemento. Nosso elemento não é... É isso, o elemento é ar, então não é ficar muito tempo no mesmo lugar. Então acho que o time, às vezes, depois de um tempo, depois de você vai analisar 3, 4, 5 anos, você vai numa escola, não tem ninguém do mesmo time. Então, mas é que a realidade... Eu falo isso porque tô cansado de ver e vivenciar tudo isso. Nós temos uma realidade diferente de 4 anos atrás, ou de 3 anos atrás. Lógico. Né? Nós passamos por uma pandemia que acabou gerando muitas modificações. Nosso efetivo de quantidade de saltos caiu para menos da metade. Pós-pandemia, eu sei que escolas que eu trabalhava e outras escolas que faziam 100 saltos no dia passaram a fazer 3, 2. Deixa eu te perguntar uma coisa, Edu. O que eu comentei é sobre... Muito antes disso. Tá, vamos esquecer essa fase pandêmica. O que eu entendo é que, como o Fernando falou, como o esporte, como o nosso elemento é o elemento do ar, é comum que as staffs mudem, e não é nem por questão comercial. O cara cansa de ficar no mesmo lugar, ele quer conhecer uma escala nova, um lugar novo, um método de trabalho novo, ele viaja o mundo. Acho que o paraquedista que é instrutor, ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, então acho que é natural a galera mudar. E aí, por favor, me corrija se a minha visão é errônea com relação a isso. Sim, não. Existem donos de escolas e donos de escolas. Tem donos de... que eu não quero polemizar. Você sabe disso e você não gosta quando eu polemizo. Não gosto. Mas tem donos de escola que se sentem donos dos profissionais. Não permite que eles saltem em outras escolas. O Fernando sabe. Mas a rotação é grande. A rotação é grande. O que eu tô falando é da mudança de tempo. Eu não vejo um instrutor numa mesma escola nos últimos 10 anos. O cara ficou numa escola saltando por 10 anos. Entende o que eu quero dizer? Estou dizendo, isso não acontece. E em outras empresas, em outros ramos... É que em 10 anos ele já não serve para mais nada. Já destruiu o ser humano, ele já tá podre. Saltando então, destrói o cara. Põe o cara pra fazer tandem 5 anos direto, o cara não tem ombro, joelho, não tem quadril, não tem Eu queria voltar um segundo atrás na conversa e responder uma coisa que eu não tinha respondido direito. Então, quando a gente estava falando das histórias do túnel, eu parei porque eu gosto do assunto, então às vezes eu viajo um pouco. Mas falei sobre o dinâmico e sobre o estático. Depois teve um boom antes da pandemia, não sei como que tá hoje, que eu parei de acompanhar, de túneis pequenos, de 10 pés. Teve um boom absurdo de túneis de 10 pés. Na China, na Rússia, no caralho a 4. E é animal. E aí o objetivo veio um pouco mais turístico. Mais first flyers mesmo, mais first flyers e atender pequenas áreas. Que ele tem, porque 10 pés que eles conseguem fazer, o custo-benefício é bom, então o cara consegue voar Redal ali, City, porque ele consegue fazer forte. Isso com uma franquia específica? Algumas, né? Quantos pés tem o Indap, daqui de Boituva, o túnel de Boituva? Ele é chamado de 9, né? Porque a média, ele é um pouco mais baixo na base, um pouco menor, desculpa, e um pouco maior no centro para cima. Ele faz uma abertura, assim. Um cone. Isso é legal para as pessoas saberem. Por que ele é cônico? Tem um motivo, não tem?
Tem, mas eu não sou o cara, eu posso responder errado, né? Você sabe o motivo? Você Eu lembra sei disso? mais ou menos. Então- A ideia, quando você tem um Venturi, né? O túnel é um Venturi, né? Então Sim. você gera uma pressão, essa Sim. pressão, se o túnel ele tem a mesma espessura embaixo quanto em cima, você teoricamente você tem voo em todas as alturas dele. Quando você transforma ele em cônico, o ar ele embaixo ele tá mais condensado e quando você vai abrindo, você tem menos sustentação em cima. Sim. Né? Então, por ser um túnel mais para turista, então a gente não quer que o cara vá lá para cima e fique voando lá em cima ou despenque lá de cima. Então, o fato dele ser cônico, a chance da gente ter um controle melhor sobre esses turistas é muito mais fácil, até mesmo de aluno, né? Então, a mesma coisa do do Wi-Fi de São Paulo e também lá de Brasília. Se você vai nos túneis que são mais para dinâmico, mais focado em skydive, eles são exatamente a mesma distância embaixo até em E cima. eles mantêm quase a mesma velocidade em alturas Exatamente. diferentes. Em qualquer nível que você tiver É. do Venturi, você tem sustentação igual. E os túneis são muito diferentes, tá? Dependendo da tecnologia, de como eles são, esses pequenos detalhes de como que se comporta quando se encosta na parede, como se comporta, como fala, turbulência ou oscilação de vento, como se comporta, porque em Goiânia tem um negócio muito louco, o vento ele é mais fraco na tela e ele pega mais pressão meio metro pra cima da tela. É muito louco isso. Nossa, que diferente. Eu não sei se eu tô errado, mas eu acho que o túnel de vento, cada um tem uma personalidade. É uma matemática tem. que não tem lógica. Porque você fala assim, pô, mas se eu colocar um defletor aqui, aí você sai fazendo um monte de coisa que não tá em projeto para poder acertar o vento, né? É um negócio mais tipo assim, cada um tem uma tensão única. Então, por exemplo, posso estar falando bobagem, mas assim, quando abriram de Goiânia e abriram. De Goiânia, não, desculpa, de Brasília e abriram aqui em São Paulo, eles abriram Brasília primeiro. Eu fui lá, tive a chance de estar um dos primeiros a voar lá antes mesmo de abrir, na pré-abertura. E, putz, imagina na época, uma delícia. Falei, putz, pegar um negócio novinho assim, em folha, experimentar. Lá em Brasília, o túnel, ele é um pouco menos potente, tem algumas diferenças, embora o projeto seja o mesmo do que São Paulo. E aí muda por conta da altitude, às vezes pode mudar por conta da temperatura. Temperatura não, que eles Eu não sabia disso, mas faz todo sentido, né? Por conta da altitude de Brasília, você perde um pouco alguns resultados, né? Mudam algumas coisas. Então lá era um pouco mais fraco o resultado final, né? Então tinha essas diferenças, assim. Então cada túnel tem mais ou menos sua personalidade por onde ele tá. Deixa eu aproveitar e colocar a Bibi na conversa. Bibi, me Bibi, diz uma coisa. Em que túneis que você já voa? Eu vou mais aqui no INDAP, mas de vez em quando eu vou lá no Wi-Fi de São Paulo. São Paulo, legal. E você falou que você tá com quantos anos? Tô com 12. Tá com 12. Você voa desde que idade? 10 anos. 10 anos. Você já faz 2 anos que você voa. 2 anos. E você sabe que você voa muito melhor do que a maioria dos paraquedistas que tem aqui na área. Você tem consciência disso, né? Acho que sim. Voa muito mais. Quantas. Desculpa, pode falar. Fala. Quantas horas você tem acumulado no total? Acho que quase 30 horas já. Então, se a gente pegar 30 horas de voo, que é 30 vezes 60, a gente vai saber quantos minutos você voou. E se a gente dividir isso por 45 segundos, a gente vai ter uma noção de quantos saltos você tem de experiência em queda livre no túnel de vento. Então, vocês estão aí, ó. Eu vou fazer vocês a podem conta de fazer a cabeça, conta. dá mais ou menos 200. Saltos? É. Não, muito mais. Não, 60 segundos, 1 hora, né? São 30 horas, é isso? Acho. Quase 30 horas. 2 mil saltos. 2.000 saltos você tem 2 mil experiência. saltos. 30 Pensa horas que é eu- muita hora. Lá por pensa- baixo, né? Não, e detalhe. E você arredondou para 1 minuto. Não, 45 segundos. eu arredondei com uns 45 segundos. Na verdade, o que acontece? Eu tô chegando aí nos meus 420 saltos, vai. Eu tô arredondando aí 420 saltos. E eu não vou um centésimo do que você voa. Um centésimo, não vou quase nada. Porque acontece? Muitas vezes quando você é paraquedista, você salta e você não tá treinando nada. E eu não vejo você indo no túnel para não treinar nada. Você está sempre treinando alguma coisa. Você está sempre evoluindo alguma coisa, melhorando alguma coisa. Então, se fosse comparar com um paraquedista, é como se o cara tivesse 2 mil saltos de coach. Sim. 2 mil saltos treinando uma coisa para poder específica. evoluir, treinando alguma coisa específica. É absurdo. É uma quantidade absurda e a gente vê o resultado, né? Eu quero fazer uma pergunta para o Bibi. Olha que legal, virou entrevistador. Você ainda voa mais tirando onda ou mais treina, ou faz meio a meio? Tem algumas entradas que eu faço treinando, a maioria na verdade.
Normalmente a última eu entro só pra me divertir ou pra fazer sozinha. Assim. E você já chegou assim no seu limite mais ou menos de aprendizado? Putz, até aqui eu consigo voar bem, aqui eu já tá cansativo, tá difícil, o túnel, sei lá, já ficou pequeno demais pra você? Tem isso? Não. Tá bom. Ah, tá, legal, show de bola. Deixa eu te falar, na verdade é um comentário. Quando você começar a saltar com 16 anos, eu posso estar enganado, mas você vai sentir falta das paredes do túnel. É ou não é, Fernando? Pode ser. Eu não sei dizer. Que são fatores limitantes, assim, minha manobra acontece aqui, aí você vai ter o universo inteiro do céu. O céu inteiro. Eu acho que ela vai amar. Você não vai sentir falta das paredes do túnel, ela vai amar que não vai ter as paredes do mas túnel. um lance de referência. Com referência, com referência. Eu vou dizer o que eu sinto, que eu lembro que eu senti, porque quando eu comecei a fazer, eu fiz o túnel um pouco antes que o paraquedismo, fiz mais túnel do que o salto. Foi junto, mas eu tava voando mais no túnel antes. Eu senti falta de força de vento, porque no túnel ele tem uma pressão maior. E não é a palavra certa tudo mais, mas o pouquinho que você faz ali no túnel ele responde. E na queda livre não. Na queda livre é pouco vento, ele é mais leve e ele demora para você pegar aquele vento. Por exemplo, no túnel eu tô de barriga, eu já vou para City, eu já tô no vento ali de City. Na queda livre você tá de barriga, vai transitar para City, você tá no vento de barriga, então tá no vento mais lento. Então falta vento às vezes na transição em alguma coisa. Então, eu acho que é peso. O que é peso? É peso, é o quanto o vento, entre aspas, eu chamo de te agredir. O que é agredir? O que eu entendo, né? Eu posso estar errado, você vai saber falar melhor do que eu. A gente está agora aqui no nível do solo, onde o ar ele está muito mais compactado, né? As partículas estão mais juntas, né? E quando a gente vai para a queda livre, que a gente sai a 12 mil pés, o ar está mais rarefeito. Tanto é que a gente tem um pouco menos de oxigênio. Então acho que esse vento do túnel de vento aqui, ele bate mais forte na gente. Tanto que eu acredito que a gente voe mais lento no túnel do que propriamente na queda livre. E eu acho também que o túnel de vento, para quem está aprendendo, tipo quando a gente leva um aluno para aprender e o aluno voa mais ou menos no túnel, eu já sei que o cara vai mandar muito bem na queda livre, porque eu acho que a queda livre é mais fácil que o túnel de vento. Apesar de no túnel de vento a gente ter o poder de autocorreção rápida e falar as coisas. A queda livre é mais fácil que o túnel de vento. O meu entendimento disso, de que a queda livre é mais fácil do que o túnel de vento, porque eu falo que é o seguinte: para mim o túnel de vento é como se fosse um carro com um volante bem justinho, que qualquer toquinho que a gente dá no volante o carro já responde. E a queda livre é um carro com folga. A gente precisa fazer um movimento um pouco maior para ter o mesmo resultado que a gente tem no túnel. É então, real. eu acho que por isso ele tem uma margem de erro maior. E na minha visão é isso que faz com que fique mais fácil voar no céu do que no túnel de vento. Você tem mais margem de erro, você precisa fazer um movimento mais, não vou dizer mais forte. Eu acho até que é mais do que isso, sabe por quê? Porque o aluno no túnel de vento ele sente a pressão real. E tanto é que no dia seguinte eles estão com muita dor aqui, dor e na de lombar. tensão também, de nervoso, né? Mas são vários motivos. Tem a tensão, tem a mais briga. tempo que você fica no túnel, é diferente do que você fica saltando. A gente salta, a gente fica 40, 50 segundos em queda livre. Não, mas no túnel de vento a gente fica 15 minutos, meia hora. Mas quando você pega o cara, por exemplo, que o cara fez 15 minutos, aí quando ele sai assim, ele fala, nossa, eu não tô sentindo meu braço. Aí você fala, pô, você ficou o tempo inteiro brigando com o vento. E também. aí você teve uma fadiga muscular. Mas aí tem alguns motivos que é legal eu trazer pra vocês. Quando eu comecei no passado, eu comecei a falar essas coisas, primeiro eu não sabia muito bem o que eu tava falando. E segundo, a resistência era muito maior. Queria gente que não sabe. Então, mas assim, eu lembro que eu falava pro Yamin que o vento, não sei se vocês lembram do Yamin, foi um dos meus professores. Aí eu falava pra ele que o vento no túnel era mais forte. Ele falava, que vento no túnel é mais forte o quê? É tudo, como chama, velocidade terminal. E pra mim ficava difícil, porque ele tava certo, a velocidade terminal, velocidade terminal. Hoje, entendendo um pouco mais, o que vem? Então, primeira diferença é turbulência. Tá? O que a gente chama de turbulência não quer dizer que seja turbulento, mas tem nome de turbulência, que é o vento, ele vem com algumas características que, por exemplo, no INDAP você consegue sentir, dá pra segurar. Do impulsionamento do vento, né? Isso, do impulsionamento e tudo mais, mas isso é uma característica, tá? Todos os túneis têm turbulência e a turbulência pode ter algumas características diferentes. O que eu não tinha pensado ainda era no rarefeito que você falou, mas existem pressão, porque tem a parede de uma certa forma interfere na pressão, mas conversando com um engenheiro atualmente, aí, faz pouco tempo atrás, do INDAP, ele é não o engenheiro principal, o assistente, né? Ele disse que
Até onde ele sabe, ele acredita que seja só uma questão de turbulência essa diferença, porque a principal diferença é como se fosse um fluxo maior de ar. Pouca coisa que você faz vai gerar mais resultado. Então é mais difícil ficar parado no túnel do que na queda livre, mas com menos movimento você gera curva no túnel, gera movimento, e na queda livre não, você precisa de mais intenção. Então, ele disse sobre turbulência, que ele acha que seria o termo técnico, mas você trouxe uma possibilidade, que seria ar rarefeito. Eu acho que pode interferir, né? Densidade do ar, o ar rarefeito, mas eu acho que tem mais a ver com a pressão que a gente vai chamar de turbulência. Eu não sei se a gente consegue, nesse, ver a velocidade exata que a gente está voando aqui, qual o vento que está levantando. Sim. Mas eu já vi nos outros túneis que o vento que levanta a pessoa é menos do que da que a gente cai em queda livre, que é 200 a 220. Às vezes, no nível aqui que a gente está, de Boituva, já decola com 180 km por hora, já tem o descolamento da grade. E você tinha como descobrir se essa informação que tinha no túnel era real ou era uma informação ali que o túnel usa, mas podia ser não preciso? Cara, ele tem um pitô, né? Os túneis, eles têm aquele pitôzinho que ele sabe a velocidade do vento. Principalmente, eu não sei se o Wi-Fi, se o Indup tem, mas o Wi-Fi ele tem o pitôzinho lá e ele sabe tanto porcentagem quanto velocidade do vento. Então eu vejo que a velocidade do vento que está levantando ali a pessoa não é a mesma da queda livre. Pelo menos eu via lá quando eu fui dar coaches no túnel, que um dos que eu mais gostei, que foi o do Texas lá, de Houston, que é fantástico. Parecia que você tava... Aquilo que ele falou de balé, parecia que você estava lá voando, você não sentia nada, nenhum tipo de turbulência. Deixa eu aproveitar que vocês estão falando de turbulência para perguntar pra Bibi, quando você começou, Bibi, o que você teve mais dificuldade? Porque você era muito novinha, né? Você ainda é nova, né? Pra gente que é tudo tiozinho, né? Não é porque você é nova, é porque a gente é tiozinho, a gente é velho. Mas quando você começou aí com 10 anos de idade, né? Você é pequenininha, você é uma mina que, né, não é autona, não é longilínea. E aí eu vejo que teu voo é incrível. E as pessoas dizem que quanto mais longilínea, quanto mais alto, quanto mais braços e pernas compridas, tem mais facilidade de voo. E você, teoricamente, não tem o biotipo da galera que fala que é mais fácil. Sim. Então eu queria entender que tipo de dificuldade que você teve quando você começou a voar. Eu tinha muita dificuldade de ficar parada. Certo. Eu ia muito pra trás. O Lirão me colocava assim no túnel, mas eu sempre ia pra trás ou batia nas grades. O Lirão era quem te dava coach quando você começou, é o Felipe Assis. Isso, Felipe Assis. Legal. Mas eu tive muita dificuldade em aprender back. Tá. Back é voar de costas. De costas pro chão. Acho que é porque eu sempre ficava com a perna muito encolhida. Entendi. Então aí isso fazia afundar. Mas depois, acho que depois que eu encaixei a posição certa, começou a ficar mais fácil. E a tua base de voo hoje em dia, que tipo de voo que você faz hoje em dia? Eu faço muito você gosta mais? Freestyle. Tá. Transições ou estático? Igual você falou, um balé. Que legal. E dessas coisas novas que você tá aprendendo, que você tá desenvolvendo, qual que é a mais desafiadora, assim, das posições, assim, que você busca ficar difícil? Bacana? Eu quero fazer isso para deixar certinho. Assim, no começo foi mais difícil, mas agora, querendo ou não, é mais fácil, que você gira com as pernas abertas, assim, um espacate. Que legal. No começo foi difícil porque eu sempre caía, capotava, mas agora ficou mais fácil. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque é de alguém que voa, não é da gente que acha que entende do túnel, é alguém que vive o túnel, tá? Eu tenho, como você voa nos dois túneis, eu tenho eu tive uma conversa outro dia com um amigo, e aí eu comentei o seguinte, que eu acho muito legal voar no Indap, porque é um túnel que é muito pequeno. Então acho que você tem mais dificuldade por conta de não chegar próximo do vidro e tudo mais. Uhum. Mas eu acho que quem é forjado, quem treina no Indap, consegue ter um voo mais centrado, um heading, consegue ter um voo mais legal. E a galera que voa em túneis maiores, eu vejo que a galera tem mais amplitude nos movimentos. Não consegue fazer um movimento mais conciso, mais centrado. Então eu acho que o Indap, ele acaba fortalecendo essa qualidade de você se manter num lugar estático. Eu queria saber o que você percebeu em relação a isso, tipo, o que foi tão diferente para você de voar aqui no Indap ou voar no iFly em São Paulo? Que foi os dois lugares que você voou? Igual você falou, acho que o Indap é pequeno. E aí quando eu vou voar lá no iFly, porque o túnel do iFly é maior, né?
E só que eu não consigo, tipo, igual faz... Como faz? Redap? O carving, você tá o falando? carving. Carving de redap. É. Porque como é pequeno aqui, então eu sempre faço no meio. Certo. E lá que é maior, eu faço no meio também. Entendi, porque você se habituou. A Martina, sabe? Sei, Ela que é sempre, coach. ela sempre briga comigo porque ela... Justamente por isso. Que como lá tá maior, em vez de eu aproveitar o espaço, eu gosto de fazer no centro. Que é uma coisa que eu já tô acostumada, que é... Qualquer coisa aqui eu faço no centro. Entendi. Lá eu faço no centro também. Não consigo fazer nos cantos. Aproveitar melhor o túnel. É. Né? E você acha que o vento de lá é melhor do que aqui, ou você tá mais acostumado com o daqui? Como eu aprendi a voar aqui, pra mim lá é fácil. Mas eu senti muita diferença no vento. Tá. Lá você acha mais fácil. Lá eu Então acho você acha mais fácil. Então é mais ou menos o que eu tinha pensado. Sim. Que era que quem voa aqui acaba tendo mais dificuldade, acho que pra poder treinar, né? No início. Só que aí pega a manha de voar em qualquer lugar. Ou seja, qualquer lugar que for acha fácil. É isso? O City, no começo do City eu aprendi aqui. Aí aqui eu achei difícil de aprender. Mas quando eu fui no iFly eu consegui terminar o meu City inteiro. Entendi. Consegui aprender até o meu redap, eu aprendi lá. Entendi, legal. E o Fernando também é atleta de túnel. Então, na verdade, eu queria fazer a mesma pergunta para você, porque eu quero saber o que você entende em relação aos dois, o que você entende do tipo de voo e dessa questão de achar o mais fácil, o mais difícil, ou você acha que forja melhor os atletas que começam voando aqui? Você tá falando entre o Windap e a faz São Paulo, Isso. especificamente. Eu falei porque são os dois que a Bibi conhece, então eu usei os dois que a Bibi conhece para fazer a pergunta. Porque não adianta eu falar do de Houston, porque a galera que tá assistindo provavelmente não vai ter acesso e a Bibi não vai poder opinar sobre isso. É muito importante isso que eu vou falar, eu quero a atenção de todo mundo aqui, beleza? Você tá online aí, agora você preste atenção nisso. Não existe desculpa para que algo melhor seja pior, tá? Isso é importantíssimo. Então, o túnel de vento da iFly, ele é um tamanho melhor. O vento que ele vem com menos turbulência e a força dele é maior. Não existe nenhum motivo aonde treinar no Windap nesses quesitos seja melhor do que treinar na iFly. É igual comparar avião. Putz, eu tenho um avião Caravan, eu tenho um avião um Cessna 172. Isso, vai ser sempre melhor sair do Caravan. Os benefícios que a gente faz, que é onde o túnel o Windap, pra mim, ele foi minha porta de entrada, ele vem pelo custo, pela facilidade, pela mobilidade. Porra, a gente tá túnel aqui em Boituva. Então a facilidade, o acesso e valores, que a gente não precisa nem falar aqui, vale muito a pena em questão de aprender. De custo-benefício. Porque como é que funciona? Às vezes, não sei como é que tá hoje, mas já aconteceram vários momentos onde você treinava 1 hora em um lugar, na iFly, você treina 2 horas com o mesmo valor no Windap. Então, dependendo do seu tipo de treinamento, a iFly, ela vai ser limitada. Por conta de 1 hora. Entende? Eu errei. Na verdade, eu vou repetir. Dependendo do tipo de treinamento que você vai fazer no Windap, poxa, não dá pra fazer algumas coisas. Então, o cara pesado a voar head-down, ele consegue fazer na tela, tá? Mas ele não vai conseguir voar e entender essa diferença. Na iFly vai ter um pouco essa limitação também, mas vai ser menor. Só que se você vai voar barriga, e pra treinamento solo, principalmente, você, com o mesmo dinheiro, você faz 2 horas no Windap ao invés de fazer 1 hora na iFly. Então, o motivo que o Windap ele ainda é muito utilizado é pela quantidade. Você faz ali um quantitativo. Entendi. Então, pelo custo, aí vale mais a pena. Não é uma questão técnica. Não é só isso. Assim, eu vou até complementar o que o Fernando falou. Eu acho que pra gente, assim, a mobilidade, o fato de ter um túnel no quintal de casa é uma coisa impagável. Você tá com um problema com o aluno, você pega ele, imagina você sair daqui, pegar o carro, ir lá pro iFly, voar 15 minutos ou meia hora, voltar pra cá, você perdeu o dia, é o dia perdido. Né? Usou um túnel como o Fernando confirmou. É um túnel melhor, com mais qualidade, é um túnel que a gente está sendo sugado e não insuflado. Então, querendo ou não, isso melhora bastante, mais espaço para o aluno. Agora, o Windap aqui é uma ferramenta super importante para mim, pelo menos. Eu tô com um problema com o cara, vamos parar aqui, vamos lá fazer 15 minutos, é o que você precisa e a gente não perde tempo de ir até lá no iFly. Exatamente, né? Exatamente. Acho que e não tem necessidade também. A gente então não é só a questão do custo, que você falou.
Pra quem tá em Praticidade. Boituva, a praticidade de estar no quintal de casa faz muita diferença. Sim, Esse porque então. por um valor menor, você tem aquilo que aquele aluno precisa. Ele não precisa de 12 pés, ele precisa só sentir o vento e encontrar a posição estável de queda livre, simular e fazer noventinha controlado. Aí tá garantido o AFF do A cara. preferência sempre vai ser do freguês, né? Teve um caso de um cliente meu que comprava pacotes bons aqui. Ele tinha o valor para pagar lá na iFly e tudo mais. Ele preferiu treinar aqui. E um dos principais chaves que ele preferiu não foi nem a questão do valor, embora foi diferencial. É que aqui ele tinha mais capacidade de negociar o que ele podia treinar, o que ele não podia treinar. Era menos chato essa pressão de regra. É como se você fosse dirigir numa cidade do interior, dirigir numa cidade grande. As regras na cidade do interior são um pouco mais maleáveis, porque tá mais fácil de controlar. Na iFly de São Paulo você tem que ser um pouco mais rígido com regra. Então tem essa preferência que às vezes a pessoa tinha também. Mas os principais fatores são o financeiro, a facilidade e algumas coisas nesse estilo. Tem uma outra coisa que eu pensei aqui também, é que na verdade eu vejo uma mesma pessoa treinando com zilhões de instrutores diferentes no INDAP. Por quê? Porque aqui a gente tem muito instrutor, porque aqui é o maior centro, né? O centro de Boituva, o Centro Nacional de Paraquedismo de Boituva é gigantesco. A gente tem um número de profissionais gigantesco. E a gente não tem isso em São Paulo, por exemplo. A gente não tem um monte de profissional que está morando ou trabalhando em São Paulo o tempo inteiro. Tem, mas é um pouco mais no túnel de vento do que no paraquedismo. Tá. Paraquedismo, a capital do paraquedismo no Brasil ainda é Boituva. Tá? Talvez de túnel de vento tem uns instrutores que vivem em São Paulo, tem uns em Brasília. Mas acho que tem mais em São Paulo do que tem em Boituva? Pra túnel de vento, sim. Será? Mas pra paraquedista, não. Porque o que acontece? É interessante você entender as diferenças. Normalmente os coaches que tem de túnel de vento em Boituva, eles são especialistas em paraquedismo, que usam o túnel de vento com esse propósito. Ele quase não pega alguém para treinar para túnel de vento. É foco no aluno, né? Ele foca pro skydive. Pro skydive. Por exemplo, quase nenhum desses que você comentou, que aqui são várias pessoas, pegam pessoas que são simplesmente túnel de ventistas, vamos falar assim. Que nem a Bibi, que é o caso da Bibi. Mas a maioria que voa aqui em Boituva, por exemplo, ele treina para paraquedismo, porque o túnel, de uma certa forma, ele é limitado para o esporte túnel de vento. Né? É diferente se você pegar um túnel de vento que a gente está comprando só com Airfly, mas se você vai por aí, pega um túnel de 16 pés, pega um túnel às vezes maior, um túnel forte, aí você voa muito mais diferente. Então, e esse esporte não tem muito aqui no INDAP, ele é limitado para ser um esporte. Já na Airfly já é um pouco mais já é mais plausível. Tem um monte de gente lá que deve voar que não salta. E aí lá fora, você vai nos túneis de 16 pés, aí a quantidade de gente que você encontra que não salta e só voa no túnel é absurdo. Inclusive de coach, o cara é campeão, sei lá o que, o cara nunca saltou. Você encontra várias pessoas que legal, assim, que né? diferente. O cara é campeão de túnel e nunca saltou. Porque o caso da Bibi, a Bibi ela voa no túnel. E não é paraquedista, mas ela pretende ser paraquedista. É por uma condição de idade, né? Porque se ela pudesse, ela saltaria amanhã, não é? Sim. Então acho que a Bibi tem pretensão de ser paraquedista. Então você está dizendo que na Europa isso Tem acontece de muita gente, a pessoa só treinar túnel de vento, só ficar especialista em túnel de vento e não pensar nem em saltar. Isso. Não bastante, tem nem a possibilidade dela esporte, virar atleta. É skydive indoor, ele é um esporte. Que legal. Tá, eu brinco em português porque não tem em português, mas é skydive indoor, ele é um esporte. Como se fosse um paraquedismo indoor, vai. É isso daí, é o que eu uso aqui, né? Porra, cara, você voar muito tempo, ter muito espaço, não ter preocupação, tá ligado? Quando eu comecei a falar do esporte, tinha essa comparação de o túnel de vento ser um aquário, né? Que melhor queda livre e tudo mais. E a questão nunca teve essa comparação. O lance bom do túnel, os diferenciais são: eu posso voar ali 10 minutos direto, fazer uns voos sem me preocupar muito com tempo e com outras coisinhas assim. Então é sensacional. E a coisa que eu mais gosto, sempre gostei, foram as transições de back layout e eagle, que quando você está no sit, outra pessoa no head down, vocês trocam de lugar, um vai por cima, outro vai por baixo e fazem ponto assim. São as coisas que eu mais gosto de fazer. Eu, se puder, fico a vida inteira só fazendo isso. Né? Cara, que legal. Agora me diz uma coisa, isso também é uma coisa polêmica. Eu Manda. vou Eu sou um polemizar, cara bom pra mas é uma responder polêmica legal.
Não é a polêmica que o Max ele vai me cutucar aqui, que ele me dá umas beliscadas em mim e fala assim, ai meu Deus. A polêmica que é o que paga aqui o negócio. Vamos lá. Né? Tem muito skydiver que são excelentes paraquedistas, instrutores e free flyers, que quando entra o mérito do túnel, eles, não, eu sou old school, que não sei o que, meu skydiver é old school. Eu já falei com várias pessoas, eu queria saber de você, o que você acha? Você acha que o túnel de vento é importante, dá para separar o lance de ser old school? Porque querendo ou não, o túnel de vento ele economiza e ele adianta um monte de coisa para você estar voando num ambiente controlado e tendo um brief e debrief imediato, né? Em vez de você estar fazendo 45 segundos e acabou o salto, comandou e olhar o time e tudo mais, você tá lá voando 1 minuto e meio e tá podendo consertar real time, ir pra tela, voltar. O que você acha de tudo isso? Então, opinião é que nem cu, né? Cada um tem o seu pra escolher e dar a minha, né? Mas enfim, desculpa, Bibi, se ouvir esse tipo de comentário. Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho que é muito legal esse lance de opinião, porque a gente tem que ter opinião mesmo. Sim, e a gente tem que valorizar aquilo que a gente acredita. Sim, mas assim, ó, uma vez conversando com meu tio, ele trouxe uma coisa que abriu minha cabeça. Eu tava conversando com ele porque teve aquele problema sobre o formato de AFF com túnel de vento, então tinha essa discussão. Aí é que ele me falou o seguinte, na minha época tinha um problema que tinha mudança do ASL pro AFF, tá? E ele contou o seguinte, que naquela época tinha muita resistência ao formato AFF, porque achava que o formato AFF era só uma coisa porque era mais econômica e tudo mais, mas o formato AFF hoje é provado pra gente que vive que é muito melhor do que o ASL. O ASL era muito mais perigoso. Sim. E se você pegar a quantidade de risco de AFF de pessoas que faleceu e você comparar com o ASL, talvez você chegue numa comparação, teve mais acidente de AFF, mas são por outros motivos, às vezes tem mais gente saltando, teve outra coisa, porque o ASL era muito mais perigoso, você dependia muito mais do aluno. Então, na comparação técnica falando, eu acho que existe uma resistência normal quanto ao novo. Porque acha que uma questão de ser mais barato quer dizer que é pior, mas sem vergonha. Mas não, mais barato é porque a tecnologia permite que seja mais econômico. Porque tá rateando com mais pessoas, porque o túnel é mais caro, ele não é mais barato. Só para pontuar o lance do ASL e do AFF, para que o pessoal que tá lá entender, né? Que o ASL é o salto que a pessoa tá presa no avião, é ridículo. Né? E aí assim que você sai do avião, o avião já puxa e o paraquedas é expulso, né? E o AFF é a queda livre acelerada. E o que o Fernando tá falando, que acaba sendo um pouco mais perigoso, é que o ASL com velame retangular são 3 saltos, eu acho que era isso, né? 3 saltos, só sai, acontece, abre o paraquedas e navega. Acho que era depois, ultimamente era 3. Era o mais. Então, 3 só sai e acontecia, depois 3 fazendo falso comando, e aí iniciava a queda livre sozinho, né? Então o cara já ia fazer o comando já por conta própria, saía, contava até 5, comandava, ia aumentando progressivamente esse tempo. O que acontecia do momento do cara sair do avião até quando o tempo dele já aumentou para 15 segundos? Era uma coisa que ele sozinho. Era só ele, exatamente. Então, quando ele fala do perigo do ASL, é assim, a gente sabe que hoje o aluno no AFF às vezes perde a noção de tanto com o instrutor junto, né? Com o instrutor junto, imagina ele sozinho no ASL, ele já fez o salto, sai e comanda, ele já fez o salto, conta até 5 e comanda, o salto conta até 10 e comanda, o salto conta até 15, sela e comanda. Então, esses 15 segundos, cara, pode acontecer milhares de coisas, inclusive o cara esquecer de comandar, o cara girar, ficar capotando e não sei o quê. Mas acho que o principal que o Nando falou é que é muito mais uma resistência com o novo do que com o túnel. Ou seja, a conclusão que você chega, e você me corrige se eu estiver errado, é que na verdade a galera que critica o lance do túnel, na verdade é uma crítica ao novo, que é comum em qualquer lugar, né? É assim, às vezes é falta de experiência e conhecimento. Por exemplo, quase todo mundo que teve a acessibilidade para experimentar o túnel e fazer parte, eles vão gostar. Então, todos que eu converso que eles usam o túnel, eles preferem. Todos aqueles que não tiverem acesso, eles vão preferir alguma coisa sem túnel, deixar uma coisa meio afastada, porque eles não têm o domínio daquela ferramenta. Entendi. E existe uma outra coisa que é a tecnologia, ela traz acessibilidade. A acessibilidade traz algumas outras coisas juntos. Então, por exemplo,
pensa no seguinte, quando era ASL, existia muito uma questão de perfil. O cara não tinha perfil para ser paraquedista, a escola não pegava o cara. Sim. Aí no EFF, e as coisas foram mudando na parte comercial, esse lance de perfil foi aumentando. Tipo assim, o limite de perfil foi aumentando. Então, tem muita gente que não tem perfil para paraquedismo, nem sabe às vezes muito bem onde está se metendo, e a gente consegue dar conta, porque a tecnologia permite depender menos da habilidade da pessoa. Entende? Então, chega num ponto que a gente vai relaxando, e isso é, às vezes, não é percebido. Então, por exemplo, quando aconteceu um incidente, é muito importante eu falar disso, eu acho que sou uma pessoa que posso falar disso com muita segurança. Aconteceu um incidente de uma pessoa que estava fazendo túnel de vento e estava fazendo skydive com túnel de vento, né? Certo. E aconteceu esse incidente. E depois disso veio algumas questões sobre o quanto que o túnel de vento ajuda nesse processo de diminuir a quantidade de salto. Então, falando não em fazer em paralelo, de diminuir, ok? E surgiu essa conversa por conta do incidente. Eu acho que o incidente não tem como o túnel ter prejudicado em alguma coisa. De jeito nenhum. Né? O que pode acontecer é, por ter visto no túnel, os instrutores ficarem mais à vontade, ou a escola ficar mais à vontade, por ele evoluir mais rápido, por conta do parte de voo. Então, às vezes, não seguir alguns... Não é que não seguir, né? Eu não posso falar bobagem. Mas a gente fica muito à vontade porque a pessoa evoluiu, já provou que podia evoluir. Porque a pessoa voando no túnel, ela passou uma Isso, confiança para os então instrutores, a gente e aí dá vocês vão uma- voar mais tranquilos. a gente dá uma Se a pessoa liberdade maior, a não gente tem, evolui. você nunca viu ela voando em lugar nenhum, você vai estar mais alerta, né? Então, Talvez mais obviamente não quero falar sobre nenhum caso específico, só tô dando um exemplo porque esse assunto surgiu mais forte quando esse caso veio. Então, qualquer questão, quando eu analisei bem, tá? Analisei bem, fiz todas as análises. E o jeito mais fácil de eu ser convincente na minha resposta. Se minha mãe fosse fazer o AFF, eu prefiro ela com mais tempo de túnel do que ela com mais salto. Tá? Entendi. É um jeito de eu ser. De eu falar que eu confio na minha resposta. Se minha mãe Entendi, fosse fazer, eu entendi. prefiro que ela tenha mais túnel do que mais salto. Mas deixa eu levantar. Eu concordo com você, em partes. Eu acho que tirar saltos do AFF, mesmo que você tenha cumprido alguns objetivos no túnel de vento, a gente perde uma coisa que é muito importante. A gente deixa o aluno muito mais tempo dependente do rádio e de navegação. Sim. Porque assim, a gente adianta muitas coisas. Eu sei que para isso dar muito certo, vai muito do que você falou. É a atenção o tempo inteiro, porque aluno, a gente nunca sabe quando ele vai fazer. E eu vejo que tem muita gente que dá muito trabalho no sexto e no sétimo salto. Porque o sétimo salto é o vou formar. O instrutor, a maioria que eu conheço, pensam a mesma coisa. Ele vai formar, é um salto divertido, capotar e não sei o que lá, estabilizar e sei lá. Né? Então eu acabo vendo que acontece muito isso. Sim. Por aí. Tá? Então eu se fosse pra falar, eu não tiraria salto nenhum. Assim, em termos de custo. Acrescentaria o túnel, mas não o túnel, salto. eu faço já isso hoje. Né? Não vou vender meu peixe de novo do FF Pro, mas eu coloquei o túnel de vento como obrigatoriedade 15 minutos e eu faço os 7 níveis com o instrutor só. E você tá certíssimo, tá? E eu vou te falar que a sua resposta tá certíssima. O lance de diminuir o salto, ele vem de dois problemas. De uma tá? questão comercial. Duas questões. Uma questão comercial e uma questão de adaptação. Então, por exemplo, você vai saber mais do que eu. Se você for uma EFF por aí afora, não focar no Brasil, for aí no mundo afora, hoje os métodos de EFF têm uns métodos diferentes, né? Eu não sei como é que você faz, mas, por exemplo, eu sei que tem método que você começa com salto duplo, depois você já vai pro duplo, você vai pro nível 3 ou nível 4, não sei. Às vezes você faz com instrutor só. Então são linhas que fazem outras linhas. Então, o que é importante dizer? Principalmente aqui no Brasil, quando surgiu o EFF de 7 saltos, o EFF de 4 saltos mais túnel, existiu só uma troca de eliminar salto, mas não de mudar a metodologia. Porque o que acontece não são os mesmos saltos, não são as mesmas características, porque o nível 3 virou nível 1, entende? É o primeiro comando do cara, então a gente solta, mas a gente não solta tanto, então faltou uma adaptação nesse sentido. E faltou uma adaptação, inclusive, na parte de salto, porque tem essa parte comercial que agilizou, talvez o processo não. E isso não tem como discutir. 7 saltos com meia hora de túnel, sempre melhor que 4 saltos com isso a meia hora de túnel. E talvez 7 saltos sem túnel
possa ser melhor do que 4 saltos com túnel. Mas dependendo da metodologia que está sendo usada, eu, repetindo a resposta, eu preferia levar minha mãe para 4 saltos com meia hora de túnel. Porque se eu puder caprichar, ainda mais eu participando, eu sei que ela vai voar e a parte de comando ruim ela vai ter mais chance de fazer. O túnel de vento mais 4 saltos, o que eu acredito que ele acaba sendo falho, e eu vou te dizer qual que é o motivo. Tá. Eu acho que assim, o primeiro salto de queda livre de um aluno é um salto, entre aspas, perdido. 100%. Porque quantos níveis 1 você faz que o cara não comanda o paraquedas? Pergunta pra mim, Edu, quantos saltos você reprovou um nível 1 que não comandou? Nenhum. Porque o Jay Stokes, que foi presidente da USPA, quando ele me deu a carteira que eu fiz o curso, ele falou, Edu, nunca reprove um aluno no primeiro salto, porque ele vai passar a vida inteira comandando paraquedas. E ele tá fazendo o que agora? Ele tá se colocando num ambiente onde ele nunca foi colocado na vida, para olhar altímetro, para ver queda livre, para tá estável, para não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Então assim, se o cara fez um saltinho onde ele tava lá, fez a simulação, simplesmente ele não comandou, não reprove, porque você vai frustrar o cara no pior momento que você pode frustrar. Deixe para fazer isso em próximos saltos. Então, levando isso em consideração, fazer 30 minutos do cara, porque assim, 30 minutos de túnel é muito diferente do túnel do que quando ele vai sair do avião pela primeira vez. Diferente, então a chance de dar certo esse nível 3, porque assim, se é um nível 3 tem que soltar, se não soltar ele já repetiu. Então, porque você tem menos saltos, então você precisa do cara voar estável. Tem um segundo ponto aí, que a lance é... Bom, eu não estou defendendo, longe Pode de mim falar defender a verdade. longe de mim se defender quiser. a metodologia, porque eu não me sinto com condições de definir essa metodologia, tá? Mas o que eu tenho é o seguinte, que o FF, ele sempre teve o conceito de ser mínimo quantidade de salto. E o FF com túnel, o mínimo são 4 saltos, e não o ideal. Então, existe esse conceito de repetição mais plausível que a gente tem muita dificuldade de fazer no Brasil, por uma questão comercial e por uma questão de disciplina. A gente não é muito disciplinado, né? Então, a ideia é que o FF com túnel, se for fazer 4 saltos, é 4 saltos, provavelmente 6, entende? Não quer dizer que você vai é um número mínimo. É um número não, mínimo. Nunca um o número FF normal também é assim. Mas o problema então, sabe onde está o problema? Na hora de você falar pro cara, porque tem muitas coisas que ficam tipo, eu acho que é isso, mas não é. Tipo, eu sempre quando eu tô vendendo um curso, eu falo assim, são 7 saltos. Eu falo, não, são 7 níveis. Em cada nível, você tem que cumprir um objetivo, porque eu preciso dele pro próximo salto. Sim, e aí o do túnel é a mesma coisa. Então eu só tenho que fazer 4 saltos. Não, são 4 níveis. Então eu acho que é sim uma coisa comercial. É uma coisa comercial, com certeza. Não pelo lance do túnel e retirar o salto, mas pelo lance de não fazer um mínimo melhor. De custo. O mínimo tá o mínimo do mínimo. Tipo assim, quanto que eu consigo virar piloto? Eu quero virar piloto. Quantos que eu preciso de gastar? Você precisa gastar no mínimo aí, vou falar 120 mil, Aí eu já tô considerando como se o mínimo fosse minha meta, mas é o mínimo. Se eu tiver perfil, se eu tiver feito bem as coisas, se tudo fluir bem, entende? Mas o lance é esse, que a gente tem um problema comercial no Brasil, principalmente. A gente tem problema de concorrência, então um fala pra vender mais, ou ele não explica porque não sabe, ou seja lá o que. Então, esse é um problema que a gente tem, diferença de comercial. Por isso que esse detalhe, ele é muito delicado. Tem que ter muito carinho pra falar, porque eu falei da minha mãe, né, falei no coisa, mas porra, tem que falar que acontece um acidente às vezes, é com a filha de alguém, ou com o parente de alguém, então lógico, é uma coisa séria, grave. E na verdade, o que você falou do túnel, vamos falar da parte boa, né, a gente falou da parte do que você achou a parte boa, e aí eu queria até ver isso com a Bibi, você falou que o que você mais gosta de fazer, mas o que eu acho que é incrível, inclusive, Bibi, você me ajuda aí, o que eu acho incrível é que não existe nenhuma adrenalina, nenhum nervoso de, na hora que eu comandar o paraquedas, o que vai aparecer? Eu não preciso fazer check funcional, não preciso fazer check visual, eu não preciso pensar na minha navegação, não preciso pensar em nada disso. Então, na verdade, na hora que a gente vai voar no túnel, o que eu acho que é mais incrível do túnel é você poder fazer um treino de voo, sem nenhum tipo de peso, de pressão, de me colocar na aeronave. Isso, então acho que não tem pressão.
Sim. Ai, você precisou comandar seu paraquedas no túnel? Não. Não. Você precisou se equipar direito? Na verdade, a equipagem do túnel é muito mais simples. É. Né? Então a gente tem uma equipagem de salto que é muito diferente. Então acho que esse lance eu acho incrível no túnel. E acho que ajuda muito a evoluir o voo. E é gostoso. É não ter todas as outras preocupações. Se no caso de uma instrução de AFF isso é prejudicial e a gente tem que aumentar o número de saltos, e acho que, apesar de parecer que não, vocês dois concordam nesse ponto. Concorda mesmo. Então acho que se na questão do FF a gente tem que pensar, né, as escolas, os donos de escolas, a galera que está trabalhando com os alunos, o meu objetivo é ser instrutor FF, eu falo isso o tempo inteiro. Meu objetivo no paraquedismo é ser instrutor. O Edu já falou pra mim que eu devo começar isso, em vez de começar com 500, começar com 1000, e eu entendo e respeito e acho mó legal essa visão, né? Na questão de ser um profissional melhor, tá voando mais para poder começar nessa área. O que eu queria dizer é que é nítido de que quanto mais a gente treinar, melhor vai ser o nosso voo, melhor vai ser o aprendizado. Não importa se é no FF ou se é num CAT B, se é num CAT C. Se o CAT B fosse com 100 saltos, a gente teria CAT Bs melhores. Né? Se o FF fosse com 20 saltos, a gente teria alunos melhores. Então acho que quanto mais coisa a gente colocar, mais seguro é e mais legal é. Mas o túnel de vento, para a Bibi, acho que a evolução dela também tem a ver com isso, é que quem só faz túnel de vento não tem essas preocupações. E acho que isso é incrível pro túnel de vento, né, Bibi? Falou. Deixa eu só saber o que ela pensa em relação a isso. O que você acha? Porque não tem que se preocupar em comandar, se equipar direito, checar paraquedas, ligar isso, ligar aquilo, checar isso. Você só equipa do jeito do túnel e voa. Você teve algum medo já de voar no túnel? Teve algum momento de voar no túnel que você falou, você teve medo de alguma coisa no voo do túnel? A primeira vez que eu entrei no túnel, eu fiquei com medo. Tá. Acho que não pelo barulho, mas sim de bater ou de na hora não esquecer. Eu falo que a gente tem medo do desconhecido, Bibi. Sim. Então muitas vezes você teve medo porque você não conhecia ainda. Mas depois, voando 1 hora, 2 horas, em algum momento você chegou a ter medo de voar no túnel? Alguma manobra te assusta? E alguma manobra te assusta ou te dá medo? Não. Voar lá em cima? De head-down? Iradíssimo. Que legal, porque é muito diferente, olha isso. Essa eu acho que é a maior diferença do esporte do voo no túnel de vento, né, do skydive indoor, do que do skydive normal. Porque no skydive no céu, a gente tem toda a adrenalina, tem tudo isso, porque tem o medo. Acho que o fator medo, ele tá lá junto o tempo inteiro. E acho que no skydive indoor não, eu acho que essa leveza que o skydive indoor traz é o que muda tudo, na minha opinião, né? Não sei se na de vocês também. Eu só quero me redimir. Posso me redimir aqui um minutinho? Pode, sempre. Claro. Quando o Edu, você fez essa pergunta sobre algumas pessoas que tinham resistência, né? Eu trouxe pro lado errado, porque eu trouxe pro lado da comparação. E a comparação é onde está a resistência. Porque eu realmente tirar salto para fazer... por conta do túnel, é o que nós instrutores mais odiamos, porque a gente já acha 7 saltos poucos. Então eu trouxe o elemento errado para te responder essa pergunta. Então, respondendo essa pergunta, que eu estava falando do novo, que o pessoal também não tem muito conhecimento, mas o lance o túnel de vento, ele é de longe, eu sem dúvida posso falar, que é o melhor custo-benefício para você aprender, tá? Então, você tem muito mais tempo, normalmente, e até mais pressão de vento, onde você deixa muito mais preciso o seu voo. Então, uma pessoa que evolui para o free fly, evolui para o head-down sem túnel de vento, é uma realidade que demora anos para o cara atingir. E dinheiro, porque dinheiro. Não tem ninguém que vai gastar menos de 150, 200 mil reais para voar head-down sem usar túnel de vento. E ver a Bibi, um tesão que ela tá voando já, tá voando horror, assim, animal. Cara, você sabe quanto um atleta sem túnel ia demorar para atingir esse tipo de habilidade? Olha, a comparação... alguém já me falou isso, que para um cara voar bem de head-down sem túnel de vento, seria, no mínimo, isso focado com coach, com tudo, em média 1000 saltos. Pra fazer um head-down estático, com grip, com tudo, sem estar se deslocando pra lado nenhum. E quanto dá 1000 com coach? É isso que eu falei da conta. Então, 1000 vezes 710. São 700 mil reais, entendeu? Mas isso, 500, 600, 700 mil reais. É muito dinheiro. E eu queria fazer um adendo aqui, a Bibi faz balé também, né?
Faço. Então, Eu não sabia disso, Bibi. Faço. Que legal, eu não sabia. Faço. Com certeza soma, facilita teu voo isso também? Muito. Ajuda bastante. Porque ao contrário da gente, ela tem elasticidade. gente. Flexibilidade. Flexibilidade, elasticidade. consciência corporal. Consciência Isso, corporal. deixa eu perguntar então, com quantos anos você começou a fazer balé? 3 anos. Nossa, então você faz balé há 9 anos. Então você entrou no Skydive Indoor há 2 anos atrás, você já tinha 7 anos de balé antes de começar o Skydive Indoor. Sim. Ah, então a gente falou, não tinha facilidade Da idade. da idade ou da questão de tamanho, né? De ser muito sim. longilínea, mas tem a facilidade de você ter uma consciência corporal que é muito diferente das Eu acho que meninas de 10 Eu anos. entrei no túnel por alguns motivos. Um dos motivos é porque meu pai é paraquedista. Tá. E porque, querendo ou não, eu quero ser. Acho que pelo balé, porque eu acho legal umas manobras que fazem que tem a ver com o balé. E eu também entrei por causa de uma menina que eu admiro muito, Que é quem? que é a Kira. A Kira. Ela me inspira todos os dias. Então, tipo, tudo... não sei se alguém já viu uns vídeos meus girando com a perna aberta. ou... Eu já vi Eu vi pessoalmente, eu não vi pessoalmente vídeo, eu também. vi pessoalmente. Porque eu, tipo, me inspirei nela. Então, Que legal, o meu macacão também saiu dela. entendi. Ela é de que nacionalidade? Ela é da Singapura. Ela é de Singapura. Singapura. Tá, legal. Vamos depois, eu vou ver se a gente coloca na edição. Não vamos esquecer de colocar o teu Instagram. Tá, você tem Instagram? Tenho, É, porque tem uma galera que às vezes é mais nova e não tem. E tem teus vídeos lá de você voando. sim. Ai, que legal, porque a gente vai colocar aqui no... Pode depois- falar, já fala Pode que falar daí qual é o Instagram? Depois eu insiro lá. É o... Arroba? É arroba Cris Cuolo. Se vocês quiserem, eu escrevo depois. Tá ok. Tá, Cris Cuolo. É Fabiana. Tá legal. Então a gente vai colocar também aqui pra vocês poderem acompanhar. E o teu, Nandu? O Instagram, eu não tô usando o Não Instagram. tá usando quase Instagram nenhum. Eu nem sei o Eu meu sei que você Instagram. tem uns três, sabia? É, Você mas sabe eu- que você tem uns Ixi, três, agora né? você agora Isso, eu eu entreguei, Eu tenho, acho que é entreguei. um que é Coach Ferracis, mas eu não tô postando nada, não tô seguindo, mas é o meu profissional, assim, de esporte. Agora, peraí, Bibi, muito legal que você falou aí, que você acompanha a Kira, cara, muito legal você ter esse de referência, eu não imaginava isso. É. Então eu vou pedir pra você depois, inclusive, o arroba da Kira. Da Pra quem Kira. tá assistindo a gente também poder acompanhar o voo dela, o trabalho dela, entender quem ela é também, né? Acho que é muito legal. O voo no túnel, ele evolui muito, quando você tem referência, poxa, é uma coisa, o esporte novo, e tem aumentado muito a gente. Então, ele 5 anos atrás era uma coisa, hoje é outro. E hoje é só garotada, só gente Eu nova. vejo muita gente no iFly, criança de 5, 7 anos já fazendo É coisas só assim. gente eu falo nova, assim, caramba. campeonato é só gente nova, tudo, Que legal. tudo molecada, 12 anos, 15 anos, 16 anos. Eu não Não fazia a tem- mínima ideia. Não tem atleta de campeonato mais, antes tinha bastante, mas acima de 21. Não, tá ligado? imagina, eu via aqueles vídeos dos filhos do Sheik lá e o Piu Piu cuidando deles, Sim. dos moleques capotando, batendo na parede, vai, ixi, agora deu ruim. Não, tá tudo certo já. Já voltou lá. Pra cá? Sobe um pouquinho. Isso. A gente bateu a mão, tá tudo certo. Perfeito. Top, tamo junto. E me diz uma coisa, Fernando, quais são os planos aí para curto, médio e longo prazo aí que você imagina do túnel, da sua profissão, dos seus negócios, o que você pensa? Tá falando meu particular? Tudo. Me conte tudo. Ele quer saber, na verdade, o que você, como gerente do INDAP, Você tem o alguns planos? que você tem de plano, se continuar na direção que tá indo, no que você pretende Até fazer. porque quando a gente fala e de de negócio, você também. é você também, né? Porque você tá no negócio. Eu não bato bem, né? Eu sempre fui muito. A gente sabe. Eu sempre fui muito fissurado com o lance do túnel. Eu sempre, na época, pirei quando o Wi-Fi tava vindo, participei de alguns processos, eu tive o privilégio de participar, depois já participei menos, mas eu fui pra Europa, fiz as viagens. Então eu sempre fui muito ligado em algumas coisas, sempre tive essas conversas. Aí, o lance é o seguinte: túnel é um puta do investimento. Então, pro esporte crescer, o esporte tem que crescer como um todo aqui. E o Brasil é muito grande, tinha que ter mais túneis vindo, tá? Então demorou para ter um túnel no Rio de Janeiro, demorou para ter um túnel, né, em alguns outros lugares, às vezes no Sul. Isso é legal pra gente. Mas você acha que vai BH ter? também. Oi? Você acha que vai ter? Cara, sempre tem conversa, mas é difícil, ó. A gente tá em anos muito difíceis pro nosso esporte,
tá? Tanto o paraquedismo quanto o túnel de vento, foi difícil. Brasília deve ter sido muito difícil para eles até agora, acho que eles firmaram já faz um tempo. Mas até eles se firmarem foi muito difícil para eles. Porque o Brasil, ele tem uma característica, tem os valores, é um esporte que não pegou tanto ainda. Você falou de Brasília. Na sua opinião, você acha que colocar um túnel em Brasília foi assertivo ou você colocaria em outro lugar? Não, hoje é provado que não foi assertivo, né? É fácil criticar depois do que antes. Eu, como te disse, não participei do processo. Mas o que é fácil eu entender, assim, quando as conversas que eu tive na época? Em análise de números, não foi feita só para o pessoal daqui do Brasil, foi feita para o pessoal da iFly que vão participar do investimento. Então, análise de números, Brasília era um número que tinha... ele era... geograficamente muito interessante, porque tinha aeronaves que iam para lá da América do Sul inteiro, vai para Brasília, tem facilidade de localização. Ele tinha um puta de um valor financeiro das pessoas que moram e frequentam lá, e não tinha concorrência de turismo. Então foi essa a mentalidade que eles investiram. Ah, entendi. Só que como não tinha concorrência de turismo, porque não tinha cultura de turismo. As pessoas de Brasília, elas fazem o turismo dela em outro lugar, fora. Porque a mesma facilidade do aeroporto para chegar lá é a facilidade para sair. Para sair, então, por exemplo, no Rio de Janeiro, é muito mais fácil você ter um turista que frequentaria um túnel. No Rio de Janeiro seria muito mais forte. Ou seja, de um voo fã, né, de um voo para se divertir, de um primeiro voo, do que em Brasília, com certeza. O que eu ouvi dizer no lance de Brasília foi o lance de ser próximo de todo o Nordeste. Sim, e aí isso seria uma coisa interessante, essa colocação lá. E não deram tanto bola pro Rio de Janeiro porque estaria perto de São Paulo, aí seriam dois túneis muito São Paulo muito próximos. Mas eu vou te dizer, uma análise fria, principalmente se for feita pelos Estados Unidos, alguém de fora, mas pode ter participação brasileira também, né? Porque isso é um risco. Em números, Brasília ganhava do Rio de Janeiro. Em números. Só que em quesito de cultura, eu tenho certeza que um túnel no Rio de Janeiro ia ter mais efeito. Porque o turismo no Rio de Janeiro é diferente do turismo brasileiro. É a cidade mais turística do Brasil. Acho que da América Latina, se bobear. Então, voltando pro meu ponto, tá? Que você me perguntou. Eu, quando comecei a fazer aqui, eu tinha um plano de, em 5 anos, nem meu pai nem meu tio sabem disso. Eu consegui renda suficiente ali no Aerosport, por 5, 10 anos, e consegui fazer um upgrade do túnel pro INDAP 2.0, que existe esse projeto do INDAP 2.0, né? Só que financeiramente dificulta tudo. Então, por exemplo, a gente passou por anos difíceis aqui, então esse projeto meu, eu guardei, eu joguei pra frente, sei lá o que, deixa pra lá. Agora eu tô só nas pequenas melhorias do túnel, realmente. E a melhoria do Aerosport, porque eu sempre tive o intuito do Aerosport, ele ser um local, um complexo onde você possa misturar um pouco o skydive, o túnel, quem sabe um dia um bungee jump, um balão ali cativo, alguma coisa assim, que tem um pouco do ar turístico. Acho que a gente chegou a comentar uma vez até de colocar escalada ou de algum esporte eu pus o que surf, fosse aberto, né? O surf. Só que o surf e a escalada eu já decidi que eu não vou pôr. O surf eu já pus, já deu errado, e depois disso decidi qual que era o meu conceito? Misturar os elementos. Eu queria fazer elemento ar, elemento água, elemento terra, elemento fogo. Tá? Era a minha ideia. Hoje eu percebi que o Boituva é elemento ar. Se eu quiser me dar bem comercialmente, eu tenho que focar no elemento ar. Entendi. Tá? Eu aceitei isso. Eu não quero. Antes eu queria fazer uma coisa sensacional. Hoje eu também quero sobreviver bem, entendeu? Eu não quero só fazer uma coisa sonhadora, eu quero fazer uma coisa legal. Então... Você falou numa coisa interessante, eu vou perguntar sobre. Eu sei que esse projeto da Dynamics, né? Que é a empresa. Dynamis. Ele já está aí entre aspas em desenvolvimento de projeto e tudo. Isso. Eles têm uma ideia de prazo, porque assim, depende de várias coisas de financiamento. Na verdade, o que depende é do interessado final. Tem que ter um interessado final que vai bancar o final do projeto. Não tem aquela parada pública que nem foi o primeiro? Então, tem até uma parte, aí tem que ter uma segunda parte. Né? Tá. Então, são processos que eles podem vir a conseguir também, mas eles são lentos, são difíceis, tem momento do Brasil, tem tudo. E seria elétrico? Seria elétrico, tá? A diferença do motor elétrico e não ser elétrico seria mais pela facilidade da operação. O elétrico precisa de estrutura elétrica. E como eles fizeram um túnel móvel, é mais inteligente fazer a diesel, tá? Só que hoje,
em quesito de funcionamento, provavelmente um motor elétrico ele tem mais potência, vai ser melhor usado, né? E em Mas termos aí, de manutenção também, né? em outros termos, sim. Então acaba sendo mais interessante. Só que isso provavelmente eu tenho certeza que eles adaptariam se o interessado final falar, não, eu quero que seja a diesel, aí eles fariam a diesel. Mas a princípio, até onde eu sei, o projeto era para ser elétrico. Irado. Deixa eu perguntar uma outra coisa pra Bibi, pra ficar incomodando ela, que senão ela fica aí muito quietinha, eu não gosto dela quietinha. Bibi, me diz uma coisa, o que você tem de futuro? Você acha que... O que você projeta, planeja, sonha? Você sonha em misturar os dois, em virar paraquedista e descobrir no paraquedismo aonde o esporte do túnel de vento vai te levar? Para que direção que você vai andar, né? Pro voo dinâmico, pro voo de free fly, não importa para que tipo de voo que seja, ou você tem um projeto tipo pro túnel de vento. Não, no túnel de vento meu objetivo é uma hora estar voando de tal maneira no túnel de vento, não importa o paraquedismo, né? Muito antes do paraquedismo, eu tenho um objetivo, se você já tem um objetivo como atleta de túnel de vento. Então... Ou você tá sempre só evoluindo? Assim, é que eu ainda não tive a experiência, claro, de saltar sozinha, mas... Acho que quanto ainda não dá os 16 anos, eu planejo treinar bastante. Não sei, final de 2024, 2025, eu participar de algum campeonato, seja que legal. internacional ou nacional. Então você pretende treinar o suficiente para poder participar de campeonato participar indoor. de campeonato, Que legal, sensacional. Pra gente faz muita diferença entender isso, e eu pergunto isso porque eu tenho objetivo no meu esporte, que é no paraquedismo. Então eu coloquei lá um objetivo. E aí é um objetivo que não é fácil de ser alcançado, então, e que eu tenho que treinar sempre para poder chegar nele. Sim. Então eu fico imaginando que no indoor isso também aconteça. Que você pense num objetivo pro indoor para você uma hora chegar nele também. Né? De evoluir a ponto de estar competindo num ponto que você queira chegar que você ainda não chegou. Gostaria de perguntar para você, Vivi, você já fez alguma coreografia ou alguma apresentação no túnel? Eu queria ver isso daí. Faz uma coreografia de 55 segundos. Comecei a treinar umas coisas novas. E aí, toda vez que eu treino um pouquinho, eu acabo complementando umas coisas, tipo, pra ver que combina com o quê. Legal. Mas aí eu tô planejando porque eu queria gravar e postar, ou, não sei, guardar esse vídeo pra alguma coisa. Na verdade, acho que podia virar até um tipo de treinamento. Quando eu sou chefe de cozinha, né, que não tem nada a ver com paraquedismo. E aí, quando eu era chefe de cozinha, eu dizia que tão legal quanto eu fazer alguma coisa legal, era eu apresentar isso de uma maneira melhor. E eu fui melhorando a maneira de eu apresentar. E conforme eu fui melhorando a maneira de eu apresentar, eu também fui melhorando o produto que eu servia. Então, às vezes, é um caminho legal você pensar em fazer rotinas, que é o que tem o que a gente vê muito em vídeo, a pessoa treina uma rotina para poder fazer um vídeo. E não só guardar esse vídeo, mas pensar depois num próximo vídeo, e num próximo vídeo, num próximo vídeo, fazer rotinas curtas de 40 segundos, de 50 uma segundos. Rotina, eu acho que você entendeu, né? Tipo, você fazer como se fosse um balé, né? O balé ele tem esse passo e termina em tal. Então você criar uma rotina no túnel para você executar ela, sei lá, em 40 segundos, tudo. 50 segundos e ter um vídeo inteiro legal de você fazendo esse voo. Acho que isso seria uma coisa muito legal de você fazer. Eu vou querer ver. Por isso eu já fiquei com vontade de ver. Eu já fiquei imaginando ela fazendo, o vídeo ficando pronto e eu com vontade de ver. Então acho que era um material que seria legal de você ter. Tô sempre querendo aprender coisas novas. Acho que justamente por isso, porque assim, eu ainda não gravei, mas eu já tenho meio que umas ideias na minha cabeça do que fazer primeiro e cumprimentando com as coisas que eu tô aprendendo. Irado. E se você fosse fazer uma performance, que música você usaria primeiro, você já sabe? Não. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Tem um ditado que quando a gente vai começar uma coisa, que diz o seguinte, que é mais importante às vezes o primeiro passo do que o resultado final. Então a dica que eu posso te dar é: faça. Pense num e faça. Não importa se vai ficar perfeito, se vai ficar o melhor de todos ou que você nunca o primeiro vai ser o melhor. Então faça. E sempre o próximo vai ser melhor. Isso, sim. Sempre o próximo vai ser o melhor. Que nem nosso voo. A gente fala que o voo mais legal é sempre o nosso próximo voo. Então qual é a dica que eu posso te dar?
pensa numa sequência de manobras que você gosta, pouca coisa, 3, 4, 5, e faz um vídeo de 10 segundos, de 15, tipo um vídeo pra stories. Sim. Entendeu? Ai, ficou legal, ficou. O que eu posso melhorar? Faz um próximo, e um próximo, e um próximo. Que aí vai chegar uma hora que você vai ter um de 40, de 50 segundos, vai ter um Reels, vai ter um vídeo legal. Sim. A dica é, comece. Se você começar, sempre vai estar melhor. Você já voou ouvindo música? Nunca. Tem que Oh, fazer essa é uma isso. ideia legal também. Mas Você é sabe pra que o ter uma Lirão ideia. faz, né? Os meninos Sim, fazem, o pessoal Lirão dos faz crias, mesmo. eles fazem sempre, eles vão com fone de ouvido. Mas será que dá pra ouvir bem? Porque é muito alto o Que barulho lá, né? falaram que dá pra ouvir direitinho. Bem, Depende do fone. dá Depende do sim. fone, Depende tem fone do muito dá bom. pra ouvir. Aí você fala, será que tem o noise cancel consegue cancelar o barulho do túnel? O que? Noise cancela? É, Ah, o tipo de fone que cancela que o som cancela externo. o som externo. Cancelar, acho que não cancela, mas a gente consegue ouvir muito bem. Mas diminui o som de trás. Eu fiz um salto em Ibirá, num evento que teve da Radical, que a gente foi voar fora, e que eu soltei de fone de ouvido com capacete aberto. Às vezes E eu foi não... sensacional. Eu adorei saltar com música, adorei. Assim, eu não salto com música, mas às vezes eu já tenho música na minha cabeça, sabe? Quando a música fica passando Que legal, e aí na você cabeça. pensa na música enquanto você faz o sim. movimento. Que legal. Ô Nando, tem uma ideia, eu tive uma ideia aqui também, Fala aí. de adaptar um som no túnel. Será que a gente não... Ah, não o, sei, o problema do tentaram? túnel é barulho. Ele, Entendi. Ele você vai tem se que ir de somar. protetor auricular, não tem como tem que ter usar. protetor. Então, acho que o fone já serve então de protetor Então, auricular é. e traria o som. Acho que é uma coisa legal de uma tentar. boa. Se for tentar, me avisa que eu quero estar lá no Dá dia. pra fazer uma Pode balada deixar. dentro do túnel. Com ele desligado, né? Isso. Desligado foi o som, faz uma balada lá Faz uma balada, faz umas luzes. Ah, já rolou, viu? Já rolou aqui no INDAP, já rolou. Da gente estar na noite e aí juntar uma galera e o pessoal ir voar junto Já. e cada um tá com seu fone de ouvido e todo mundo tá ouvindo a mesma música. Tem fone de ouvido que é por aproximação, né? Sim. Que é por todo mundo- Bluetooth. todo- E aí dois caras estavam voando no túnel, foram os crias, acho que foi o Kekel e o Lirão, ou o Lirão e o Chininha, não lembro agora. E eles voando com o fone ouvindo a mesma música. Porque Pra o fone tava acompanhar, próximo né? para poder acompanhar. E, não sei se você sabe, eles fizeram isso saltando também, cada um com fone. Por quê? Porque eles queriam fazer um voo que era muito próximo. Se eles se afastassem o suficiente pro fone cortar o som, é porque o voo não tinha sido legal, porque eles não estavam tão próximos. Entendi, legal. Olha que ideia legal. Mas é legal também de ter música, porque aí também quando você for postar, você tem uma música já que combina com Com, você com a fez. coreografia, é, com o movimento. movimentos. É. Mas é legal o voo em si também. Eu já O voo é várias, legal. já várias vezes eu peguei, putz, um tempinho pra eu curtir. Eu colocava uma música e dançava a música no túnel. É, mas as competições de túnel normalmente sempre tem música assim na parte de fora pra você ficar em, tipo, pra ver se combina. Ah, entendi, também não sabia disso. Tem. A apresentação, ela é uma apresentação mesmo. Eu Ela nunca tem vi, a música. nunca vi uma competição de túnel. Então, Mas todas que eu vi tinha umas músicas assim, não era ninguém cantando, era só É um áudio. era Ritmo, só ritmo. o ritmo. E esse é um tipo de competição de performance, né? Você faz uma apresentação. Tem outros tipos de competições. A que eu mais gosto é de apresentação. Que legal. E é muito legal você esquece o objetivo final pra se curtir, igual você voa pra curtir, faz uma manobra pra curtir. Você pôr um som, e você que gosta de balé, gosta de música, e tirar uma onda, fazer um voo dançado, curtido, é muito legal. As coisas que eu mais gosto de fazer é pôr um som e dançar a música como se eu estivesse num clipe, tá ligado? E a outra coisa é fazer umas tipo capoeira fly, tá ligado? Eu gostaria de um dia jogar capoeira dentro do túnel. Que é. Que louco. Você usa um pouco aquela realidade, mas aquela realidade diferente que tem no dia a dia. Então você usa o vento pra melhorar os movimentos. É animal. Eu pelo menos. Vocês estão falando de música e eu lembrei de uma coisa assim muito legal, né? Quando você já ouviu falar ou conhece o Craig Girard, Já ouvi que é o cara do bastante. Forway, assim, Sim. que eu me treinava no Arizona. E uma coisa que ele falava muito pro nosso Forway é que qual é a sua música? O ritmo do Que teu legal. salto tem que ter uma música. Porque só no ritmo é que você vai conseguir performar e fazer mais pontos. Se você... Toda música tem um ritmo, então escolha o seu ritmo e salte e faça os Sensacional. pontos com o seu ritmo. É, porque a gente não tem como dançar fora do ritmo, né? Quer dizer, eu não consigo, né?
dançar fora do ritmo. Tem gente que consegue, eu acho que é uma loucura. Eu acho que a pessoa tem uma hipercapacidade. Mas esse lance de escolher uma música é incrível, porque você vai fazer os pontos no tempo da batida da música. Tanto é que eles usavam um termo, era Skydance. Qual que é o seu Skydance? Ah, que legal. Meu, era muito bacana. Inclusive foi com ele que eu aprendi que é possível voar redalco de buris. Ele é incrível, cara. Voando de buris no head-down. É ridículo, e fazendo o dinâmico. Sensacional, e dá muito mais potência, né, pra ele fazer o dinâmico dele. Ele fazia uns carving fudidos de veloz. Muito Voei com rápido, ele de redal lá na Fly e eu falei, nossa, tá louco. Ele é demais. Irado. Acho que é isso, né? Vai tá muito papo legal, mas eu já tô bacana. abusando de vocês. Vocês já estão aqui a mocota com a gente. A neném tá chorando em casa. O Fernando, a gente teve que pedir uma autorização pra Vanessa. E Já pra tá com neném. quantos meses? 5,5, vai fazer 6. E como é o nome dela? Clara. Clarinha, ela, Clarinha. Que legal, Nando. Parabéns. Obrigado pelo seu tempo, por Valeu, estar aqui tamo com a junto, gente. tamo. Bibi, você também sensacional. Eu sei que a gente vinha enchendo sua paciência aí. Eu cheguei a desmarcar com você aí. E Por causa da minha correria. Sabe o que é legal? Isso aqui vai ficar pra história. E aí a gente vai ver ela daqui. Imagina uns a gente ver a Bibi voando 5 daqui a anos. 5 anos e ver esse vídeo de quando ela tinha 2 anos. De voo. É aí que a gente vai fazer sucesso. É isso aí. Então, meu, brigadaço. Toca aqui, Bibi. Vocês, gente. Tum. Valeu. Que sensacional. Muito bom, Nando. Brigadaço. Tamo junto. Bonitão. Tamo junto sempre. Muito obrigado. Galera, é o seguinte. A gente falou de dezembrão aí que a gente ia fazer um sorteio. O sorteio tá de pé, dezembro não acabou. E a gente vai publicar provavelmente na última semana. Que é ou o voo de balão ou o salto duplo de paraquedas. A pessoa que for sorteada que vai ganhar. Lembrando que vocês precisam fazer o Triple X lá do meu amigo. Isso aí, o Triple X. Que é É comentar, curtir e compartilhar. exatamente, e o principal, que não tá aí, que no comentar, curtir e compartilhar, que é se inscrever no canal. A gente vai sortear sempre a galera que tá inscrita no canal. Muita gente assiste nossos vídeos, fica aí 1 hora aturando a gente, rindo da nossa cara, brincando com a gente, aprendendo com a gente. E muitas vezes vê o próximo vídeo, o próximo, e não tá inscrito no E canal. não é por mal. E não é só por um hábito. Então, por favor, inscreva-se no canal, porque é pra Brasileiro. galera que tá inscrita é que a gente vai fazer O isso. brasileiro é resistente. Eu mesmo, às vezes, eu tô seguindo não, tô vendo lá sempre, porque você começa a ver, sempre Vai mostrar o mesmo YouTube te lugar. mostra, né? Isso. E aí, às vezes, eu tô no quarto vídeo e aí você fala, pô, isso aqui tá legal, eu vejo lá, eu não sou inscrito. Eu falo, pô, e eu sempre vejo. Então Então é se isso, inscrevam. galera. Se inscrever é importante também, tamo junto. Tudo de melhor pra vocês, aproveitem o dia, a vida, curtam. Que acho que é isso aí. Pau na máquina pra vocês também. Valeu. Tamo junto. Valeu. E foi. Obrigado.